Estamos de volta com o Pro Beleza na TV. Como nós falamos, nós temos uma matéria aqui mega especial com a nossa produtora Kátia Coutinho, que lança um quadro chamado Visão Humana. Continue conosco. E no nosso bate-papo de hoje eu falo com ela, Kátia Coutinho, que é, em primeiro lugar, nossa amiga, meu amor, né? Que vocês guardem bem isso. E a nossa produtora executiva, ó, ela é publicitária, ela é executiva de carreira, ela trabalhou aí nas maiores empresas de cosméticos desse Brasil, é uma gestora de serviços e negócios de beleza, também é coach, trabalha com constelação, terapias complementares, enfim. É uma grande honra estar falando com ela aqui hoje sobre um bloco, né, um quadro do nosso programa que é chamado de Visão Humana. Bom, Kátia, como é que você Oi, está? Márcio. Tudo bem? Falar com você é sempre um prazer, porque conforme você começou a conversa, você é um amigo, né? Você é um amigo querido, mora no coração de fato, e quem não te ama não sabe, não te conhece, com certeza. Então, muito obrigada por você estar conversando comigo nesse momento. Imagina, a honra só é nossa, viu, Kátia? E fala pra gente, quem tá. Cada dia a gente está trazendo um dos nossos repórteres, as pessoas que estão fazendo quase. Então, o pessoal já conheceu aqui os nossos parceiros do canal Comunidade, que é o Pro Beleza Comunidade. Tem o pessoal do Miss e Mister que fez um quadro de bacana, de beleza bem bacana. A gente tem tido uns papos com os empresários do setor, né, do mercado de luxo, do mercado da periferia. E aí vem você tratar conosco aqui do Visão Humana. O que o Visão Humana vai proporcionar nesse programa? Na verdade, um projeto. Primeiro, boa tarde para todo mundo, ou bom dia, boa noite, a hora que você estiver assistindo. É um privilégio para mim poder falar com a comunidade, é um privilégio para mim estar com vocês aqui. Mas o Visão Humana surgiu de um bate-papo de três profissionais do mercado: a Alessandra Martins, a Patrícia Alves. A Alessandra é uma especialista em recursos humanos, presta consultoria para várias empresas, tem a empresa dela. A Patrícia Alves é da Primore, uma assessoria de imprensa, e eu que acabei de me desligar há poucos dias atrás do mundo executivo, né? E nós estávamos conversando sobre esse jargão que vem aí, né, que o pessoal não cansa de falar, que é o novo mundo, que pós-epidemia a gente teria um novo mundo, e muitos dizem que vai ser um mundo muito melhor e tal, né? E a gente conversava sobre isso, né? E a gente começou a se perguntar o seguinte: novo mundo? Esse novo mundo, ele é novo de verdade? Até que ponto ele vai ser tão novo assim? E até que ponto ele vai trazer alguma coisa na relação de trabalho? E começamos nesse questionamento e começamos a perceber o seguinte: existe um grande distanciamento, mas enorme, entre o mundo das ideias, o mundo da teoria, né, da gestão, das relações profissionais, o que se prega como importante, a valorização do trabalhador, a valorização da qualidade desse trabalho, das relações profissionais e a realidade. E a gente viu isso de maneira nua e crua agora durante a epidemia. Então, o Visão Humana tem a proposta de ter um olhar humano sobre essas relações de trabalho, né? E mais do que isso, Márcio, trazer esses conceitos, esses questionamentos de uma maneira muito acessível. Porque, de verdade, todos nós fomos impactados, dos empresários ao poder aquisitivo maior no país, mas quem mais foi impactado foi a classe baixa, a classe que tem realmente, que é a trabalhadora, que é feita, composta de empregos informais ou são assalariados, né, que nos sustentam, que de verdade sustentam essa sociedade. Então, a gente quer, de uma maneira muito acessível, trazer essa conversa.
Porque só existe uma maneira de que essas relações melhorem. É quando as pessoas têm informação e informação acessível. Porque com essa acessibilidade, com essa informação clara, as pessoas podem discutir o seu ambiente de trabalho, os seus direitos, a sua remuneração, né? A melhoria nas relações, no trato. Enfim, visão humana é isso. É aquilo que nunca poderia ter sido diferente. Uma visão humana sobre a relação de trabalho. Você acha que existe aí se é preconceito ou uma falta de cultura específica nas empresas para que se invista mais, né, nessas gestões mais humanas, de visão humana? Na sua opinião, o que é que falta no mundo empresarial ainda? A gente vê cases muito bacanas, né, de empresas que colocam atividades holísticas, uma visão holística, né, no sentido mais macro, né? Quando a gente passou por uma pandemia e viu que todo mundo ficou muito perdido, né? E se discutiu muito união do precisar do próximo, a força do trabalhador que sustenta toda esta cadeia, né? Nesse novo normal, se você tem essa dica a dar para os empresários que também nos assistem, né? Seja o da periferia, seja o grande grupo de beleza que nos acompanha, o que é que você teria a dizer para eles especificamente sobre gestão humana nas empresas? Eu acho que a grande reflexão que nós temos feito é que a questão é uma questão de amadurecimento como ser humano, né? Tudo passa pelo humano. A epidemia tem nos trazido uma série de reflexões, né? É a reflexão sobre o ambiente, né? Vide o que aconteceu no mundo inteiro, a melhoria do ar, né? A diminuição muito considerável da poluição, o retorno, a própria recuperação de rios, lagoas, limpeza dos mares, o mundo está se limpando, né? E se ele estava se sujando, digamos assim, quem fez esse estrago foi o vírus chamado homem, né? Não foi outro, não foi o Covid, foi exatamente o vírus humano. Então, nessas relações, né, do trabalho, eu acho que a epidemia ela traz uma reflexão que eu não sei até que ponto as pessoas e os empresários estão falando, é que tudo passa pelo humano. Não adianta eu extorquir uma empresa, extorquir um trabalhador, acumular um valor absolutamente impensável, que isso não resolve o meu problema diante de uma epidemia como essa. É claro que todos sabemos, e não sejamos tão inocentes, que, obviamente, uma pessoa que tem poder aquisitivo, que tem acesso a um hospital de melhor qualidade, a possibilidade de sobrevida dele é muito maior do que uma pessoa que está num estado de risco, né? Nós sabemos disso também. Mas no caso da Covid especificamente, a gente sabe também que ela não escolhe, ela não é o dinheiro que você tem que impossibilita ou que impede de você de estar sujeito a isso. Então, eu acho que é uma questão de maturidade, de reflexão, como amadurecimento de ser aquilo que nós somos enquanto humanos, né? O quanto eu preciso explorar uma empresa, um grupo de trabalho, o quanto não pode ser bom para mim e o quanto não pode ser bom para o outro também. O quanto não pode haver satisfação no trabalho. O quanto você não pode ter um grupo que realmente siga com você um propósito que é maior do que somente a geração de lucro. A geração de lucro é muito benéfica. Todos nós gostamos de ganhar dinheiro. E não tem nada de errado nisso. Mas a gente pode ganhar dinheiro de várias maneiras, né? Das piores maneiras e das melhores maneiras. Trazendo um mundo muito mais afável, né? Um mundo muito mais feliz para todos nós. Entendi. Você, além de consultora desses negócios todos de beleza da empresa, a gente sabe que você veio se especializando já há alguns anos, né? Bom, você sempre fez isso com um aprimoramento humano, no sentido de se desenvolver como
ser multidisciplinar, mas a gente sabe que você faz um trabalho em constelação, né? Seja no individual ou no coletivo. O que a constelação, se é que tem, contribui nesse trabalho de visão humana? Se você usa de alguma maneira esse pensamento, essa linha, né, de pensamento filosófico terapêutico, né, e se usa isso dentro desse projeto Visão Humana. E para quem está nos assistindo e nunca ouviu falar desse nome, se você pode fazer um resumo do que seja a terapia, né, a constelação sistêmica e como ela pode ser usada nas empresas ou individualmente. Márcio, na verdade, essa formação e algumas outras que eu tenho feito ao longo desses anos, eu fiz muito mais como um caminho pessoal de aprendizado, no sentido de me tornar melhor, né? Me tornar uma pessoa melhor, ter um olhar melhor para as coisas, para as pessoas, para as empresas. E quanto mais você se alicerça de conhecimento, com certeza você se torna um profissional e um ser humano melhor, né? Eu não utilizo nenhuma dessas técnicas no Visão Humana, mas que com certeza isso está dentro de mim, isso é um fato, né? Por exemplo, a constelação sistêmica ela é baseada em algumas leis, que são chamadas de leis naturais, né? Uma delas fala no equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, quando você quebra esse equilíbrio, você tem um preço a pagar por esse desequilíbrio, né? Em todas as relações é preciso haver equilíbrio. E equilíbrio significa que eu vou dar a você na mesma proporção que você me oferece. Então, levando isso para as relações de trabalho, o que significa isso? Que da mesma forma que eu, trabalhadora, ofereço à empresa o melhor, a empresa precisa ter esse mesmo olhar por mim. Precisa olhar para mim e oferecer o melhor que ela pode oferecer. Para que eu tenha, que eu me sinta reconhecida por isso, valorizada por esse esforço que eu fiz. Então, esse é um dos exemplos que a constelação sistêmica nos dá alguns instrumentos. Para quem não sabe o que é a constelação sistêmica, é uma terapia que foi organizada por um profissional que faleceu há pouco tempo, alguns meses atrás, chamado Bert Hellinger, e ele organizou essa teoria baseado no estudo de vários outros profissionais que o antecederam, e essa terapia fala da questão humana, fala do humano no planeta, fala das relações dele no planeta, tá? É uma terapia muito interessante que pode ser aplicada para empresas e para as pessoas nas suas questões principais. Kátia, ao longo desse trabalho que a gente acho que já faz um mês, né? Já mais, uns 2, né? Esse contato com a comunidade, que também foi atípico, né? Nós iniciamos um trabalho já na TV, que era para falar mercado de luxo, apenas um canal de beleza, né? Que nosso setor precisa tanto, do cosméticos, enfim. E a gente foi sendo convidado, né? Chegamos lá e falamos assim, vem dar uma entrevista para o nosso bloco, que é o programa o Canal Comunidade, que hoje tem um bloco também dentro aqui do Pro Beleza, né? Na verdade era o canal, é um canal forte nas redes sociais, né? Parceiro do IG, tem mais de 3 milhões de page views, né? É um site de uma galera muito jovem, né? Que é chamado Canal. E aí ele veio para a TV, criou um trabalho Canal Comunidade e a gente começou a participar. E tivemos acesso a algumas histórias, né? E alguns comportamentos das pessoas. A gente até falou em algum dos programas, né, a gente viu que nosso programa tem feito uma prestação de serviço, que a gente trouxe problema, por exemplo, de processo do córrego, que tinha dinheiro já separado, mas ninguém tomava providência, tinha decisão do juiz determinando e ninguém tomava providência. Aí o programa deu essa voz para a comunidade, aí o secretário entrou em contato, a gente começou a ficar feliz nisso. Quando você começou a falar de dar e receber, eu lembrei muito de uma fala que há uma impressão, né, e é uma coisa social, que a gente trata a comunidade como assistidos, né? Parece que a comunidade ela vive como uma pedinte da outra, da sociedade no geral.
Mas quando a gente começa a estudar a estrutura do Estado, né, com aí seus direitos de propriedade ou não que se discute, por exemplo, a gente está falando do Complexo Paraisópolis, que foi formado por nordestinos que vieram egressos, né, do Nordeste para a construção civil, se localizaram ali como vilas industriais, né, mas entraram numa área que chamava Fazendinha e foram construindo. Mas quando a gente visita, a gente vê as pessoas consumindo, né, consumindo produtos alimentares, produtos de beleza, roupa, vestuário, e a gente sabe que não há nenhum programa de governo para doar nada nesse sentido para as pessoas, né? Que quando você compra um tênis, ou compra uma roupa, ou compra uma comida, há um imposto embutido daquilo que vai para o Caixa da União, né? Da mesma maneira que existem vários trabalhadores ali, que a gente sabe que existem as suas contribuições previdenciárias, sociais, enfim. Eu estou fazendo essa contextualização para fazer esta pergunta. Você acha que há um desequilíbrio entre o dar e o receber, entre a comunidade e a sociedade no geral e o governo? Com certeza, Márcio, porque vamos falar de olhar para isso, né? Quando a gente fala de comunidade carente, né? As favelas no Rio de Janeiro, como a gente chama, né? As pessoas, é engraçado que quando há um programa para isso, há um projeto para isso, ele tem dois olhares. O primeiro olhar é assistencial, significa que se trata como se essa população fosse menor ou tivesse menos valor do que outras que estão em vários outros, vamos falar do Rio de Janeiro, mas tivesse menos valor, o pessoal do Complexo do Alemão tivesse menos valor do que o pessoal que está em Ipanema, né? Na Vieira Sul. E não é, né? Somos humanos. Nós fazemos parte de um grupo chamado humano. Nós somos o mesmo, não há diferença. Somos humanos ocupando posições e executando atividades diferentes cada um de nós. Não há diferença entre nós. O trabalho de alguém que varre a rua é tão valioso, ou mais, ou tão quanto o do médico, o do publicitário, o do advogado, né? Porque a gente, para conviver em sociedade, a gente precisa de todas essas atividades, né? Então, não há nada de menor, esse olhar de menos-valia, isso é uma coisa que eu acho que o humano, nós temos que repensar isso, né? Porque o que há ali não é menos-valia, mas há muita dignidade ali. Não é para mostrar sofrimento, para mostrar miséria, desgraça, mas é para mostrar o tamanho da dignidade que existe ali naquela sobrevivência, naquele acordar todo dia pelo seu pão, pela sua família, com todas as dificuldades, com todas as mazelas que acontecem numa realidade que não é tão favorecida. O outro olhar que a gente vê até em muitos programas é a questão da brincadeira, que é tão sem graça, em cima de algumas questões ou dificuldades que esse público tem, que essas pessoas têm, e que isso é de muito mau gosto, né? Muito inadequado. Então, assim, eu acho que é preciso ter um olhar, em primeiro lugar, sobre o que há de digno e de valoroso ali e que, de fato, existe. Né? As pessoas têm uma questão que é não entender a importância que todos nós ocupamos, cada um dentro das nossas atividades. Né? Então, isso é um exemplo. Agora, se há uma diferença, eu estou dizendo isso para contextualizar o seguinte, se há um desequilíbrio, é claro que há. Né? Na medida em que essas pessoas exercem funções tão significativas e tão importantes para a base da nossa sociedade e que elas vivem, ou melhor, que elas sobrevivem numa condição de total falta do mínimo para exercer a sua cidadania, a sua dignidade, é claro que há. Né? Existe uma dívida, existe uma não entendimento do que é esse respeito a essa humanidade, né?
Por quê? Porque as pessoas, desde que nascem nesse planeta, elas têm o direito à moradia digna, elas têm direito à saúde, elas têm direito ao hospital. É o mínimo que elas precisam exercer. Então, se há algum desequilíbrio, não há muito desequilíbrio. É claro que há. Bom, e aí, diretor, como é que tá nosso tempo? Tá bacana? 20. Ó, então, vocês viram, né? Porque ela é minha diva, né? Tenho certeza que vocês já se apaixonaram também, mas por favor, tirem os olhos, que ela já tem aqui já um dono que, ó, eu não sou cachorro no horóscopo chinês, mas eu posso virar, tá? Mas olha que pessoa maravilhosa, e que a gente fica muito feliz de poder ter, não só como amiga, como contribuir com esse projeto. A gente sabe, né, numa visão espiritual, né, Kátia, quando a gente, qualquer projeto que queira mexer em estruturas para fazer o bem, parece que as barreiras, né, são homéricas, né? A gente ouve muito, eu guardei muito isso em mente quando tive a oportunidade de fazer uns estudos na Fundação Ocidente, né, de desenvolvimento humano, e falava-se que às vezes, como o mundo é muito negativo, quando você quer fazer alguns projetos de suma importância, né, de mudança estrutural, é penoso, né, o processo de implantação. Então eu vejo isso nesse trabalho da comunidade. Kátia, voltando a falar da questão, a gente está falando do equilíbrio entre dar e receber, né? Porque às vezes eu tenho gostado de conversar assim com a comunidade e às vezes eles se espantam, né? Que às vezes você trata as pessoas com tanto assistencialismo que elas acham que elas são assistidas até no falar, né? Elas acham que são menores. Porque vai falando, é como se falasse na cabeça de uma criança, então determinados setores vão se sentindo menor, e eu vejo que falta essa informação, falta, né? Já cortou a educação moral e cívica faz tempo, não se estuda a estrutura de Estado, porque são matérias chatas, matérias complexas, né? Mas a pedagogia está na maneira como a gente ensina isso, né? Eu gosto muito de ver a história lá do Eduardo Bueno, ele faz aquilo, até mostra umas imagens do programa dele, né? Mas eu acho muito bacana a maneira que ele faz, né? E de alguma maneira a gente precisa criar essa ponte, né? Essa pedagogia. Nós tivemos um programa aqui lá na comunidade do Peri, e eu saí impactado, porque eu estava conversando com MCs de 12, 13, 14 anos, né? O MC Bielzinho, o MC BB King, e eles têm uma proposta do funk consciente, né? Que é retratar a história deles, e eles estavam explicando o funk ostentação, e eu mesmo já várias vezes falava, nossa, que letra, né? Eles falam de tênis, a ostentação é bem isso, é o ouro, o tênis e tal. Quando eu fui perguntar justamente para ele da questão da ostentação, ele respondeu isso aqui é um mantra, olha a palavra que ele usou, passa as cenas aí já disso, viu? Isso é um mantra daquilo que nós queremos ter, do ponto onde a gente quer chegar. Aí a gente vê nesses desníveis sociais, a gente pode fazer parte de grupos, né? E ele estava falando desse mantra, né? E às vezes a gente vê, por exemplo, quando a gente está em outras faixas sociais, a gente vai repetir mantras hindus, né? Om, isso, aquilo, fixando ideias. E a gente... Por que não se pode pensar, por exemplo, que essa letra do funk, quando ele está falando da moto, do carro da Nike, porque ele se sente um ser detentor de direitos, que ele pode acessar aquilo, sabe? Mas, Márcio, vamos lá. Primeiro eu queria esclarecer o que é equilíbrio, né? Se você tem um muro de 1 metro e você tem uma criança de 80 centímetros, uma de 70 centímetros e uma de 60 centímetros, por exemplo, estou exagerando porque 60 centímetros é pouco, e você quer que todas três olhem do lado de lá do muro, se eu der um banquinho de 20 centímetros, eu resolvi o problema de alguém? Primeiro, não resolvi nada. Ah, mas eu vou dar um banquinho de 25 centímetros.
Bom, aqui tem 80 centímetros, ultrapassou o muro e conseguiu olhar do lado de lá. Mas aqui tem 70 não e aqui teve 60 não. Então, o equilíbrio entre dar e receber é dar a cada um de acordo com a necessidade dele e com a possibilidade que você tem. É diferente. Tá? Então, vamos entender bem o que é equilíbrio. Segundo, eu acho muito interessante essa sua colocação, que, assim, primeiro que a cultura vem da comunidade, sim, a comunidade gera cultura, vide o funk que atravessou os muros da comunidade e hoje habita nas melhores coberturas do país, não é isso? Então, vamos combinar que eles são capazes de, nós, humanos que moramos lá, somos capazes de gerar cultura relevante e impactante, sim. Mas se a gente for falar sobre essa questão da joia, do tênis e tal, gente, me parece muito semelhante a tudo que todos queremos. Porque por que é lícito o cara que mora nos jardins curtir um super relógio, uma super joia, um super tênis, e esse cara que mora na comunidade, não? Ele merece menos? É um crime quando ele deseja isso? Quando ele aspira a isso? Por que quem não está na comunidade pode aspirar a isso? E se ele aspira a isso como atributo de valor, é porque a sociedade inteira tem isso como valor. Não tem os valores culturais, filosóficos ou sociais, ou de outros valores, admiração da história. Não é isso, antropológicos. Não é isso que a sociedade como um todo preconiza ou coloca como uma coisa de valor, né? Nós vivemos numa sociedade extremamente materialista. Então, assim, me explica bem que eu não consigo entender onde é que existe alguma coisa errada na aspiração desse menino que está na comunidade porque ele quer um tênis de marca. Ué, todos não queremos? Por que ele que mora na Paraisópolis precisa aspirar o quê? A um livro sobre filosofia? Me diz por quê? Se esse cara que mora super bem, que tem grana, não aspira. Me diz, eu não consigo entender bem esse raciocínio. É, Então é isso, né? não, e é gostoso falar. E já já ilustra aqui, né? Passa o Bielzinho aí e os meninos aí, a música deles aqui, para ilustrar isso que a gente está falando. E eu. Os meninos querem o que todos os meninos da idade deles querem. Pelo amor de Deus. É isso. Porque é assim que a nossa sociedade está construída. É isso. Bom, vocês estão vendo aonde nós vamos aqui chegar com visão humana. Que delícia poder contar e aprender com Kátia Coutinho. Já já está mandando a gente embora. Ele é assim, a hora que tá ficando bom. Mas sabe o que é mais gostoso? Que ela tá aqui toda hora que ela quer. A todo momento. E nós estamos muito curiosos com os outros temas que você vai trazer. E eu já convido você desde já para continuar, né, já, na nossa próxima gravação aí com o pessoal da comunidade que tem nos recebido muito bem e eu quero mandar aqui um beijão nesse vídeo para dona Silene e o seu André que nos recebeu na casa e tem feito esse trabalho incrível com esses meninos, que é chamado Funk Consciente. Funk Consciente. E fora isso, a gente visita lá, ó, os barbeiros e uma série de coisas que tem acontecido muito bacana, que essas modas, né? Vamos, Márcio. Moda Sim, que vem de com lá. certeza. Vamos com muito carinho. Viu? Muito carinho. E só para você saber, o nosso próximo tema é mulher, tá? Tá, Somos 3 mulheres e a gente não poderia jamais deixar de falar sobre a questão da mulher. O quanto é difícil o mercado de trabalho para a mulher, o que foi esse recolhimento para a mulher, esse home office, né, que foi um acúmulo de trabalho, o aumento da violência contra a mulher. Então a gente vem aí com uma série chamada Mulher. É isso aí, ó. Tá interessado? Aguardem o mais um bate-papo agora. É a Kátia Coutinho, liderando aí, junto com a sua equipe de mulheres, para você no próximo Pro Beleza. Kátia. Beijo para todos. Muito Te obrigada, amo. Márcio. Já, beijo especial para você.
Obrigado a você que nos acompanhou durante todo esse programa e que vem acompanhando o nosso trabalho, mandando mensagens no Instagram, nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails. Nós somos muito gratos pela sua audiência. E é aquilo, tem sugestões, quer saber de um tema específico, tem uma dúvida sobre a comunidade ou mercado de beleza? A sua fonte de informação segura do mercado da beleza, cosmético, terapias complementares e comunidade, é aqui na Rede Premium TV, no programa Pro Beleza.